Estamos de volta com mais um tema para debate. Te contamos que uma multidão de imigrantes vindos do Marrocos chegou nadando ao território espanhol de Ceuta, no norte da África. A emissora estatal TVE estima que entre 2 e 3 mil pessoas cruzaram a fronteira, nadando. Olha as imagens. Diante disso, o governo da Espanha está mobilizando um reforço militar para conter a crise. O Ministério do Interior do país promete deportar imediatamente as pessoas que entrarem ilegalmente no território espanhol. A pasta afirma que está trabalhando com o Marrocos para lidar com as chegadas irregulares e que milhares de imigrantes já foram impedidos de entrar na Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez afirma que o governo está totalmente concentrado em oferecer uma resposta imediata e restabelecer a normalidade o mais rápido possível. Vamos ao debate. Bortoleto, expulsar imigrantes seria uma solução? É óbvio, foi uma invasão. Não há que passar a mão na cabeça de uma situação dessa, porque eu convido quem está nos ouvindo a imaginar se isso acontecesse aqui no Brasil. Expulsar imigrante da maneira que invadiu é óbvio que é a única solução. A forma como essa expulsão vai acontecer, a maneira como vai ser conduzida, como que eles voltarão para casa, em que condições e situação humanitária isso será tratado, isso é outra questão. Agora, não dá. Quem acompanhou as cenas aqui com a gente viu nitidamente, é chocante. Você fica imaginando. Primeiro, em não se preocupar com a sua própria segurança para poder fazer isso. Tem um motivo muito claro para poder sair de lá, para vir para cá. Agora, quando chegam do lado de cá, vibrando e torcendo e comemorando, como fazer um ato desse fosse uma vitória. Aonde que a gente perdeu a noção do que é uma irregularidade, do que é um ilícito? Aonde que a gente esquece quais são os ritos de passagem de um país para o outro? A soberania do outro. Isso é uma invasão. Essa invasão, ela tem que ser tratada com expulsão. É óbvio que, inclusive, não deveria, naquele momento que aconteceu, ter a condição de conter aquelas pessoas. Até porque se os contém dentro do mar ali, o problema poderia ficar até muito maior, problema humanitário, assim. Agora, fez bem, você vê ali que tem uma cena nitidamente em que eles passam por policiais. Agora, não há o que se fazer numa multidão daquele tamanho, mas, obviamente, isso desequilibra por completa aquela fronteira, isso desequilibra por completa aquela população que está única e exclusivamente recebendo uma invasão. Então, a expulsão, ela há de acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que eles não podem ficar para onde foram, na forma que foram, do jeito que foram, e é inaceitável aceitar, porque se isso aí vira moda, meu Deus do céu, vai ter gente de tudo quanto é lugar indo para lá. Por quê? Porque se aceita uma situação dessa, como é que fica muito fácil para aquele que comete o ilícito e não tem averiguação e não tem punição, repetir o ato ou incentivar os outros a fazer a mesma coisa. Então, obviamente, vai haver sim a expulsão, espero que garanta pelo menos a segurança das pessoas para poder voltar, que devem ter tido o seu motivo para poder debandar dessa forma para outro lado, mas que nitidamente é inaceitável não fazer nada, aceitar a invasão e arrumar emprego para todo mundo que está lá. Cardoso, expulsão de imigrantes é solução? Veja, questões humanitárias devem ser tratadas de forma humana e não de forma truculenta. Eu me lembro que o Brasil teve e tem situações desse tipo. Quando eu era ministro, nós tivemos os haitianos entrando em desespero no Brasil. E a postura do governo brasileiro foi mandar tropas, manter a ordem e buscar absorver de forma humanitária as pessoas dentro das condições que o país tinha. Evitar a entrada ilegal, sim, evitar, mas tentar tratar com humanidade, não como, por exemplo, Donald Trump faz nos Estados Unidos, daquela forma truculenta, odiosa com que ele trata as pessoas que lá estão, mesmo inclusive com vistos para poderem lá estar. Claro, nós não podemos agir dessa forma truculenta. E tenho certeza que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, não vai agir dessa forma, porque senão ele estaria contra o seu ideário humanista. Claro, o que a Espanha tem que fazer é mandar tropas, controlar a ordem, verificar quem entrou, as causas do que entrou e, no limite das possibilidades, buscar absorver essas pessoas como cidadãos do mundo que são. Eu não posso tratar seres humanos como gado, simplesmente tocá-los para fora do país, expulsando-os. Não, não posso fazer isso.
Isso não é correto, isso não é justo do ponto de vista não só dos direitos humanos, mas como da ética humana central. Se as pessoas vieram a nado, correndo risco de vida, é porque tem algum problema muito sério fazendo isso. E eu tenho que ver o que está acontecendo para poder ajudá-los. É claro que isso não pode levar a desordem. É evidente que eu tenho que manter a ordem, como o Brasil fez no Haiti. Mas ali, programas foram desenvolvidos pelo governo Dilma Rousseff, na época, para que esses haitianos fossem colocados nos estados. Alguns estados reagiram mal, não quero ter haitianos aqui. E depois, quando chegaram, foram muito bem recebidos pela população, trabalhando normalmente em atividades, porque eram, inclusive, pessoas muito preparadas para o desenvolvimento dessas atividades. Eu não posso ser desumano diante de crises humanitárias. Quem é desumano diante de crise humanitária, simplesmente expulsando as pessoas, como propõe Donald Trump, como a extrema-direita propõe, é, na verdade, alguém que nega a condição de humano às pessoas. Eu não posso fazer isso. Nós temos que buscar, claro, respeitar as regras, mas, antes de tudo, respeitar a humanidade. Tratar as pessoas como seres humanos e não como sacos de lixo que eu pego e devolvo para a sua terra porque não o quero aqui, ó seres indesejáveis. Eu não posso fazer isso. Isso não é humano, isso não é correto, isso não é ético. Claro? E repito, a Espanha tem uma situação difícil pela frente, como o Brasil teve no caso dos haitianos, como teve recentemente no caso dos venezuelanos. Agora, isso não faz com que a regra seja a expulsão como se fossem saco de batatas as pessoas. Não pode ser assim. Eu tenho que tratar as coisas com a decência humana que os valores humanistas do século XXI exigem. Claro? Ordem é ordem. Desrespeito a direitos é desordem. E eu tenho que combinar essas coisas. Não é simples para nenhum governo. Isso é um fenômeno que nós temos hoje no mundo, claro, e nós temos que entender que eu tenho que tratar isso de forma civilizada, né? E não de forma truculenta, e não de forma a dizer, olha, é assim, ou você invadiu aqui, fora, vai embora, vai passar de fome, vai morrer de fome. Não, não posso fazer isso. Não se pode fazer isso. E repito, o governo espanhol tem uma situação difícil pela frente, mas eu confio que o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez dará uma saída em que ele tentará garantir a ordem e tratar as pessoas com humanidade, muito diferente do que a extrema-direita faz hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América.